Há mais de 40 anos, os irmãos Carlos e Cícero Egg fizeram uma aposta numa indústria de laticínios lá em Minas Gerais. Esse foi o começo da Tirolês, uma empresa que produz mais de 40 tipos de queijo e os vende tanto aqui no Brasil quanto fora dele. O Cícero é o nosso convidado de hoje. Ele vai falar sobre toda essa trajetória da Tirolês, que incluiu desafios, como conquistar os fornecedores e lidar com as mudanças econômicas e políticas do Brasil ao longo dessas 4 décadas de história. Cícero, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, né, nesse programa tão prestigiado e valorizado, e, ao mesmo tempo, poder compartilhar, né, a experiência de vida, né, são 40 anos de dedicação. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Ótimo. Cícero, como você falou, são mais de 40 anos de história da Tirolês, né? Mas a gente queria ouvir mais sobre a sua história mesmo e bem do começo. Eu ia te perguntar em qual cidade você nasceu e cresceu e como é que foi a sua infância e a sua adolescência? Pois é, eu sou nascido em São Paulo mesmo, né? Sou paulistano, vivi muitos anos, nasci ali no Paraíso, e foi assim muito feliz a minha infância, a minha juventude. Eu nasci em 51. São Paulo era uma cidade assim muito humana, né? A gente tinha muita segurança. E eu tive o privilégio de nascer numa família de muito amor, né? Pais, avós. Então, eu acho que com certeza isso tudo sedimentou a base da minha formação, né? Quer dizer, o sentimento do amor e familiar, sobretudo, né? Meu pai era médico, minha mãe professora, avós de um lado suíços, né? Daí nosso sobrenome é Egg, e do outro lado cearenses, né? Estudei num dos ótimos externatos, né? Que antigamente era só o curso primário. Para vocês terem uma ideia, a gente no primeiro ano primário, a gente saía já alfabetizado, logicamente com o número de vocábulos restrito, né? Depois estudei no Dante Alighieri, e depois eu me formei em Química Industrial no Igual do Prado, e depois então escolhi fazer a Engenharia Civil, e fiz a Engenharia Civil na Escola de Engenharia Mackenzie. Então essa é a minha trajetória escolar, né? Então isso mais ou menos me baseou toda a minha formação desde o primário até a academia, né? Uhum. E você mencionou que você se formou em engenharia, né? E o seu pai era médico, sua mãe era professora. Você já queria empreender ou o desejo de empreender veio depois dessa formação? É interessante essa pergunta que você está fazendo, porque, no fundo, eu venho de uma família de dois avós empreendedores, né? Meu pai, propriamente, não. Meu pai, ao contrário, fez a medicina, depois se tornou professor na Escola de Educação Física da USP, né? E a minha mãe tinha muito medo do empreendedorismo, né? Porque o pai dela, que se chamava Cícero também, que era médico também, ele, no momento da vida dele, ele se tornou empresário. E, durante a crise de 29, ele quebrou. Simplesmente, ele era produtor de algodão, tinha fazendas, tudo mais, e aí voltou para a medicina. Então, isso ficou muito marcado na vida da minha mãe. Então, ela tinha muito medo, né, disso. Ela sempre escolhia queria para os filhos um emprego garantido e tudo mais, né? Então, eu acho assim que essa veia de empreendedorismo veio dos dois avós. O suíço também. O suíço veio para... Olha que interessante. Ele veio convidado para ser professor na Politécnica de São Paulo, em 1913, para ficar três anos. E aí estourou a guerra na Europa e ele foi ficando e se apaixonou pelo Brasil, se tornou cidadão brasileiro, né? E fez muitas experiências de empreendedorismo, errou um pouco no time, né? Produziu laranja antes do tempo, produziu açúcar antes do tempo, fez produção de frutas numa fazenda em São Carlos. Então, eu acho que se tem alguma coisa no nosso DNA, foi desses dois avós, paterno e materno, do Cícero e do Félix Egg. Eu acho que é isso que eu posso dizer para você, Marina. E você falou um pouco dessa atuação do seu avô com o empreendedorismo.
tem alguma lição que ele deixou para você, que você aprendeu, assim, seja ouvindo dos seus pais, né, e que você leva até hoje para tirolês? Olha, eu poderia dizer que tanto de um quanto do outro, eles foram buscar os sonhos deles, né? E o que eles acreditavam, e sobretudo o avô suíço, né? Que sempre valorizou o Brasil e sempre dizia, eu lembro disso, né? E dizia assim, problemas brasileiros devem ser resolvidos com soluções brasileiras. Então ele já enxergava, né, essa criatividade. E eu acho que o empreendedorismo é uma veiazinha mesmo que cada um de nós tem, né? De ter uma vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Não que trabalhar numa empresa, ter um emprego seja ruim, não, mas eu acho que essa vontade, né, de fazer algo diferente já veio, né, comigo e com meu irmão também, né? Então, eu acho que teve essa inspiração, sim, dos nossos avós. Uhum. E você falou que a sua mãe tinha muito medo do empreendedorismo. Você não tinha medo? Como é que você tranquilizou ela também? É justamente isso. Foi quando a gente decidiu, estava decidindo entrar justamente na área de queijos, ela ficou com muito medo, né? Porque na lembrança dela tinha a imagem do pai dela. Então, mas a gente foi contornando, né? Foi dizendo para ela que a gente estava entrando assim com bastante segurança, que se contudo não desse certo, a gente tinha um diploma, né? Que naquele momento, estou falando dos anos 70, né? Eu já tinha trabalhado, já tinha estudado fora, ganhei uma bolsa de estudos, né? Já estava empreendendo em construções com os amigos, né? Então, foi assim que a gente superou, né? Não cedemos ao medo dela, né? Porque, no fundo, ela... E a gente tinha, na época, eu tinha 28, meu irmão tinha 23 anos, né? Uhum. E você, então, fez engenharia, né? E o seu irmão, ele se formou em qual área? Então, o Carlos também se formou em engenharia na mesma Os faculdade dois. que eu, Uhum. né? E eu tinha aí um sonho de trabalhar, antes mesmo de empreender, eu sempre quis contribuir para o Brasil, no sentido de trazer, né, toda uma bagagem e todo um privilégio que eu tive, né? Nascer numa família muito boa, meu avô, como falei, tinha fazenda, então a gente, né, conheci o Rio de Janeiro logo cedo e fui podia conviver com a fazenda, tudo na fazenda, tudo mais. Então, e a área que eu escolhi na engenharia civil foi a engenharia de transportes, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar no intermodais, né? Os modais de transportes no Brasil. Trabalhei um determinado tempo, mas acabou que depois vem a nossa história aí com a caipirinha na praia que nos mordeu aí, fez a gente entrar um pouco, sair, né, dessa área de economia de transportes, mas até hoje a gente trabalha com transportes, né, quer seja do leite, quer seja do queijo, né? Então, Uhum. é isso que aconteceu, né? Eu ia perguntar justamente a experiência profissional de vocês dois antes de fundarem a Tirolês. Então, vocês já tinham empreendido antes da Tirolês? Eu me formei, eu trabalhei em vários lugares, né? Comecei meu primeiro emprego. Aliás, eu me formei só para também trazer um pouco de vida, de experiência de vida. E a gente se forma e fica assim um pouco. Vários amigos já estavam aí namorando e casaram, e eu e um amigo meu não estavam nessa situação. E a gente botou uma mochila nas costas, né? E fomos até os Estados Unidos por terra, né? O ônibus, trem, chegamos lá, levamos um mês e meio. Então a gente queria conhecer um pouco da América Latina, da América Central. Então vivemos essa experiência. E aí foi aí que conheci os Estados Unidos, 1975. Aí fiquei, ao todo foram 2 meses e meio. Nos demos de presente esse período sabático, né? Logo em seguida da formação, né? E aí, na volta, eu abri o jornal. Naquela época, a gente arrumava emprego nos classificados do estado de São Paulo. E aí fui trabalhar no Banco Real como engenheiro da Companhia Real de Crédito Imobiliário. O Banco Real financiava muita coisa, então fui ser engenheiro que fiscalizava as obras do Banco Real. Depois, então, eu fui para uma área de engenharia de transportes, né, na antiga VASP, a era de fotogrametria, que depois virou Terrafoto. A gente trabalhava
nós ficamos estudando a pré-viabilidade da ligação ferroviária entre São Paulo e o Mato Grosso, Cuiabá, no caso, né? E aí, depois, eu ganhei uma bolsa de estudos, fui estudar na Suíça, engenharia de transportes, voltei para o Figueiredo Ferraz, era um escritório de engenharia muito importante naquela época, e foi aí que foi trabalhando, isso já em 78, 79, aí eu percebi que a engenharia de projetos o Brasil ia entrar num paradeiro, que foi a década de 80, né? Nesse meio tempo, eu já tinha me juntado com 2 amigos para fazer os sobradinhos aqui em São Paulo, né? Então, já foi o primeiro empreendedorismo, foi um empreendimento, melhor dizendo, que eu fiz com os amigos meus. Fizemos 2 conjuntos de sobradinhos, né, na zona norte de São Paulo. Ali. Então, a minha vida até chegar à caipirinha em 79, mais ou menos é isso, né? E naquele momento eu já estava estudando com outros amigos também, entrar na área de sardinhas, né? A gente já estava vendo como é que era o trabalho, né, com as sardinhas e comprar um barco, pescar sardinha e, quiçá, montar uma empresa para industrializar sardinha. E aí veio a caipirinha na praia, em 1979, ouvindo as histórias do meu irmão mais velho, Roberto, que é médico, cujo sogro era um queijeiro antigo, né? E aí eu estava tomando caipirinha, ouvindo as histórias, e falei, puxa, esse negócio de queijo é bom negócio, eu vou entrar nisso. Foi assim, eu lembro muito bem disso, foi mais ou menos setembro, outubro de 79, né? E aí comecei a pesquisar, chamei meu irmão, que estava se formando, né? E ele falou, eu me viro, arrumo um dinheiro emprestado aí e entro no negócio. Então, foi assim que a gente iniciou a prospecção do negócio. Então, assim, aí vai, né, também uma contribuição para quem quer empreender. Por mais que você pesquise, então a gente ficou mais ou menos uns 6 meses pesquisando o que era, então eu desisti da sardinha e foquei no queijo, né? Então, à medida que você vai pesquisando, quer saber o máximo possível sobre o setor que você está pensando em entrar, tudo isso é bom? É necessário? Sim. Mas, na sequência, você vai ver que tudo pode mudar, como aconteceu conosco, né? Então, a gente olhou várias fábricas para comprar e acabamos fazendo uma proposta nessa unidade de Tiros, né, Minas Gerais, que chama Tiros por causa de tiroteio mesmo, né? Era uma região de garimpo, né? Por isso chama Tiros, né? E aí a gente assumiu essa fábrica de queijo, que tinha muito pouco leite na época, né? O antigo proprietário estava já com dificuldades, e a gente entrou no negócio no momento bom do setor. E aí, então, vai a dica. Quando você entra no negócio no momento bom, é perigoso, porque um mês depois o negócio virou, o mercado de queijo virou, e nós ficamos 15 meses, mais ou menos 15 meses, perdendo dinheiro. Aquela crise estava sendo a pior crise dos últimos 30 anos, né? E aí vem mais uma lição, né? Muitas vezes a ignorância nos ajuda. Se a gente naquele momento tivesse ouvido que aquela estava sendo a pior crise dos últimos 30 anos, quem sabe a gente teria até desistido do negócio, só para fazer um breve relato do início nosso. Uhum. Eu ia justamente recapitular. A Tirolês começou quando vocês compraram uma indústria de laticínios lá em Tiros, né? Lá em 1980, na época tinha 6 funcionários. Exatamente. E eu estava lendo justamente que o primeiro mês foi bom, mas logo depois o preço do queijo deixou de ser tabelado e vocês entraram numa crise de meses por conta disso, né? Você vai contar com mais detalhes essa história? Esse detalhe não é que deixou de ser tabelado. O leite, naquela época, aliás, foi tabelado até 1991. Ele era tabelado pelo governo, né? E naquele momento, né, o Viacava, Carlos Viacava, que tinha no Brasil a SUNAB, Superintendência de Abastecimento, que estabelecia o preço do leite. E naquele ano, justamente naquele mês de maio, eles criaram 2 categorias de leite, leite indústria e leite de consumo, e deram uma subida no preço do leite. E aí, o que aconteceu? O preço ficou muito alto do leite, a gente era obrigado a pagar, porque era lei aquilo, e o mercado não comportou esse aumento, né?
Então, houve assim uma crise logo em seguida desse aumento de preço. Então, a gente que não tinha mercado nenhum, começamos a comprar leite. Só para você ter uma ideia, a gente, quando comprou a fábrica, tinha 700 litros de leite por dia. E a gente, logo em seguida, a gente chegou a 10 mil litros de leite por dia, em 6 meses, 5, 6 meses, né? E sem ter mercado nenhum. A gente não sabia, quem ia vender o queijo nosso era o sogro do meu irmão. E que, como deu uma crise, ele não conseguia nem vender o queijo dele, muito menos o nosso. Então, mais uma outra lição. Você tem que ter sempre um plano B. Você não pode contar com o outro, né? Tipo assim, ele ia vender? Sim, mas e se ele não vendesse? Nós não fizemos essa pergunta para nós. A gente teve que sair correndo para arrumar alguém para vender os nossos queijos, que ele não tinha a menor ideia onde ia vender aquele queijo, né? Então, essa é mais outra lição. Junto disso, uma coisa interessante também é que, como ele era muito experiente, ele falava para nós assim, não, você tem que fazer queijo com 8,5 litros de leite, né? A média de gasto de leite por 1 quilo de queijo é 10 litros, né? É mais ou menos, essa é a média, queijo prato, mussarela. O queijo fresco você faz com 7 litros de leite, o parmesão você gasta 14, né? Aí ele mandou um queijeiro nosso, o queijeiro dele, para nos ajudar a fazer o tal do queijo prato, que era muito bom na época, chamava Mineirão, a marca que tinha, né? E ele fez, de fato, com 8,5 litros, só que cada hora era um tipo de queijo que saía, né? E no mercado difícil, um queijo que não estava bom, então ficou mais difícil ainda para nós. Aí mandamos o técnico dele deixar a gente e tal, né? E aí eu fui atrás, peguei ônibus, fui até Juiz de Fora, onde tem uma escola muito importante que forma técnicos em laticínios, né? Juiz de Fora hoje continua sendo importante. E aí eu trouxe conseguimos uma técnica, né, que nos ajudou muito a arrumar o queijo de novo, né? Então pegamos tudo de difícil dos primeiros 6 meses, 1 ano e meio de empreendedorismo, né? Mas a persistência, né, a resiliência e a crença mesmo que a gente ia superar fez a gente passar esse momento que não foi fácil, a gente não dormia direito de noite mesmo. Uhum. Era justamente isso que eu ia te perguntar, assim, vocês tiveram um começo de negócio com problemas no preço e também esse problema aí que vocês tiveram pontualmente dessa questão de produzir com menos leite e depois ter que voltar atrás, né? Como é que vocês fazem como é que você fez, no caso, para não desanimar e continuar seguindo em frente e pensar que isso ia dar certo, sendo que os primeiros meses já foram super difíceis? Pois é, aí, Mariana, eu hoje, né, já mais vivido, né, eu entendo que foi uma coisa de alma mesmo, né? No fundo, o que inicialmente, acredito eu, que seja a ilusão de todo empreendedor, que seja o lucro, o benefício, ganhar dinheiro, tudo isso você vai percebendo que não é a razão principal, né? O dinheiro é consequência. O lucro é consequência de um trabalho bem feito. E foi o que a gente estava fazendo, né? A gente mergulhou com muita paixão nessa atividade, né? E como é que fazer? Então, foi a alma da gente que foi dizendo, olha, vamos persistir, né? Vamos continuar, porque não é possível que aquele ditado, né? Não há mal que sempre dure, nem há bem que não se acabe. Então, existem ciclos, né? E muito também eu acho que do que a gente adquiriu também ao longo da infância e juventude, nos estudos. E aí vem a escola, mais uma vez, gerando uma importância e um valor enorme, né? Porque a escola você já começa a ter os desafios nos primeiros anos que você senta no banco, né? Você vai aprendendo, vai assistindo as aulas, vai aprendendo as lições das várias matérias, e depois vem a prova para você mostrar que você aprendeu. Então, aquilo já é uma forma de sedimentar, né? Uma prática mesmo de acreditar de que você fazendo a coisa direito, num determinado momento você vai ter o seu reconhecimento seu. Então, assim, está me ocorrendo agora para lhe responder. Eu acho que é uma coisa assim, mesmo a gente foi sedimentando uma formação básica que nos ajudou depois na vida de empreendedores, né, de empreendedorismo. Eu acho que é isso, né? E aí, retomando ainda esse começo também da tirolesa, eu estava lendo que, obviamente, vocês têm que ter um relacionamento próximo com os produtores de leite, né? E
E eu estava lendo, pelo menos quando vocês compraram essa indústria lá no começo, ela estava devendo para os seus fornecedores. Eu ia perguntar como é que vocês conseguiram reconquistar a confiança desses produtores de leite e depois manter o contato com eles durante todas essas décadas que vocês atuam. Ótima pergunta, Mariana. Realmente, né, fez parte do nosso negócio com o antigo proprietário a quitação de todas as dívidas com os produtores, né? Não eram muitos naquela época, mas o suficiente para de repente, não estimular outros produtores a venderem o leite para nós. E aí foi a questão da atitude nossa, né? Nós três, a gente começou a empresa a rigor em 4 pessoas, logo em seguida ficamos em 3, né? A gente saía de madrugadinha para justamente visitar os produtores de leite e convidá-los a vender o leite para nós, né? E muita desconfiança, né? Porque o antigo proprietário não era um bom pagador, mas aí foi o olho no olho, foi, sabe, pisar no curral deles, junto com eles, ajudar a explicar, né? Porque eles queriam saber se a gente tinha experiência, a gente levou a experiência do sogro do meu irmão, né? A gente que tinha, então, e o mineiro, sobretudo, né? Não sei se você é mineira, mas o mineiro é muito desconfiado, né? E aí vê 2, no caso, 3 jovens aí, eu 28, meu irmão 23, o que esses guris estão fazendo por aqui, querendo comprar o leite aqui nosso, né? Mas foi assim, olho no olho, e a gente conseguiu passar essa credibilidade, para você ter uma ideia, né? E eu, dos 3, eu que tinha mais facilidade de comunicação. Então, eu tomei muito café ruim, aprendi a beber cachaça lá em Minas Gerais, eu não tomava pinga, lá tinha 2 alambiques, né? Então, a gente vai fazendo um pouco, vai aprendendo, né? Eu acho que cada grupo de pessoas em cada estado do Brasil, e Minas Gerais, no fundo, são 5 estados, aquela região que a gente está, que é o Alto Parnaíba, é uma coisa diferente do sul de Minas. Então, a gente até termos que eles usam lá eram desconhecidos para nós, e o jeito deles falarem. Então, voltando à pergunta sua, como que a gente fez isso? Conversando, e sobretudo assim, olho no olho, passando a confiança através das palavras, através da atitude, né? E do compromisso que a gente assumiu com eles de pagar em dia. Então, para nós era uma cláusula pétrea, né? Podermos cumprir. E imagina, numa crise daquela, a gente sem dinheiro, e como é que a gente fazia para pagar em dia, né? Então, acho que foi assim. E eles foram acreditando, para você ter uma ideia, né? Eu acordava às 5 da manhã, eu conhecia 200, 250 produtores pelo nome, de tanto que eu visitava os produtores, né? Então, essa relação tete a tete, né, que eu continuo valorizando, não obstante a gente possa estar fazendo essa entrevista aqui à distância, né? Uhum. E a gente falou bastante do começo da tirolesa, da porta para dentro, né? A gente falou de precificação, de produção, né? Quantos leites vão ser feitos, usados no processo. Também a gente falou de fornecedores. Mas ia te perguntar um pouco da porta para fora. Nesse começo, quais estratégias que vocês usaram para fazer o negócio crescer? Olha, para ser sincero, a gente não usou estratégia, a gente estava no salve-se quem puder, né? Então, nós fomos, esse vendedor que a gente conseguiu, ele foi buscar onde podia vender queijo e foi começar a conhecer o mercado de queijos em São Paulo. E a gente acabou caindo na mão dos grandes atacadistas, né? Que hoje são o Açaí e Atacadão, etc. e tal. Na época, não, você tinha grandes lojas, né, atacadas que faziam a distribuição do queijo. Então, a gente foi procurá-los, e naquele momento a gente conseguiu vender para 5 grandes atacadistas, a nossa produção não era tão grande, e quando veio a safra do leite, isso nós entramos na entre safra, quando veio a safra do leite, que era outubro, novembro, e aumentava muito a produção de leite, dos 5 atacadistas, só um continuou comprando de nós. Então, aí que o apuro aumentou ainda mais, né? Então, eu não tinha estratégia nenhuma, não, era mesmo buscar onde a gente podia aumentar a nossa venda. E, em seguida, aí sim, a gente descobriu a figura do antigo ambulante, que hoje são os distribuidores, né? Antigamente não chamava distribuidor, chamava ambulante. Era aquele, via de regra, eram os portugueses que
chegavam lá com as peruas combis deles, né? Muitos deles com dinheiro mesmo, embaixo do tapete, e compravam da gente a dinheiro e faziam as rotas de distribuição nas padarias, nas pequenas lanchonetes, nos bares. Então, assim, o início não foi estratégico, o início foi mesmo salve-se quem puder, né? E aí, quando entraram os ambulantes, a gente começou a conhecer um pouco mais do mercado, né? Uhum, Essa que foi a realidade nossa. uhum. E para quem está começando a empreender agora, você acha que tem como se preparar para isso ou é fazer que nem vocês fizeram, assim, um testar, errar e mudar rápido? Olha, eu entendo que hoje em dia, com os recursos que se dispõem, né, quer seja pela tela, quer seja dos outros cursos de empreendedorismo, eu acho que dá para se preparar melhor, sim, né? A gente, no fundo, a gente se preparou diante das pessoas que a gente foi conhecendo antes de começar. Mas hoje, sim, eu acho que dá para você fazer um trabalho já mais elaborado, pelo menos para você saber, né? Primeiro, hoje você não entra no negócio sem definir um pouco melhor. A gente não tinha nenhuma formação, né? Nossa formação era de engenharia civil, nenhum de nós tinha curso de administração, né? Apesar de que eu conheci ao longo da minha vida vários grandes empresários brasileiros, assim que mal, alguns poucos, né? Que mal sabiam ler e escrever direito e fizeram grandes empresas ali, né? Então, mas eu acho que hoje, acho não, tenho certeza, hoje você consegue fazer pelo menos um beabá básico para você ter alternativas de plano A, plano B. Eu acho que vale a pena sim. E saber que todo empreendimento tem risco. Não existe, não adianta você entrar, você pode fazer conta, papel aceita tudo, mas na hora do vamos ver, é você que tem que resolver, né? Mas aí vai muito dos seus princípios e valores para você continuar, né? Porque eu acho que o grande desafio é a continuidade do negócio, né? Uhum. E para recapitular, você e seu irmão compraram a fábrica lá em 1980 e vocês começaram vendendo manteiga e queijo prato para a Grande São Paulo, que nem você tinha mencionado. Sim. E em 92 vocês já tinham 4 fábricas e começaram a vender para todo o Brasil. Ia te perguntar como é que vocês se prepararam para fazer essa expansão internacional? Olha, Desculpa, como é que vocês se nacional, prepararam para né? fazer essa expansão nacional? Aí eu vou rapidamente fazer falar dessa primeira década, que foi assim. Então, passado 15 meses, o que aconteceu? O mercado virou, isso é muito importante dizer para quem está me ouvindo, né? Virou e a gente conseguiu pagar tudo que a gente estava devendo, né? Para você ter uma ideia, a gente conseguia, né? Como a gente tinha um relacionamento bom com os bancos, o cheque naquela época tinha que ser compensado em São Paulo, né? Então, demorava para chegar em São Paulo, a gente vinha aqui, pedia para o gerente devolver o cheque por distorção de assinatura, ele devolvia, e aí voltava. A gente teve cheque que levou 15 dias para compensar, e o banco lá em Minas já tinha liberado para nós, né? Então, o que aconteceu? Passados esses 15 meses, o mercado virou, a gente pagou o que estava devendo e conseguimos juntar dinheiro para pagar a segunda parcela da compra da fábrica, que foi justamente em fevereiro de 82. E a gente, então, teve um alento, né? E aí começamos a respirar, e aí sim que a gente começou a se organizar melhor para ver o que ia fazer, né? Aí, em 85, nós compramos uma fábrica em Itaberá, que acabou ficando com outro sócio, né? Que hoje tem o Lacinho Três Marias. Aí, em 86, nós desfizemos a sociedade com ele, ele ficou com essa fábrica, e nós inauguramos uma fábrica em Arapuá, do lado de Minas de Tiros, porque naquela época você não tinha refrigeração do leite, então era importante você estar muito próximo da bacia leiteira. Então, a gente já fez uma fábrica com uma capacidade maior, para você ter uma ideia. Tiros tinha uma capacidade de 10 mil litros de leite, essa fábrica de Arapuá já foi com uma capacidade de 25 mil litros de leite por dia. Aí, em 88, apareceu uma oportunidade em Monte Aprazível, aqui no interior de São Paulo. Essa fábrica de Monte Aprazível produzia já mussarela e queijo fresco. Então, nós compramos em 88. E em 91, a gente inaugurou mais uma fábrica lá em Carmo do Paraíba, em Minas Gerais. E aí que vem já, finalizando a primeira década,
eu cheguei para o meu irmão e falei, eu também fui presidente e fundador da Associação Brasileira da Indústria de Queijo, que aí eu já estava circulando mais no meio queijeiro, né? Queijístico, queijeiro, ou queijófilo, né? De quem gosta de queijo. E criamos a entidade, e aí eu comecei a ter mais contato, quer seja com marketing, quer seja com conhecimento de outras empresas, e aí eu falei para o meu irmão, eu lembro muito bem disso, eu falei, Carlos, nós estamos fazendo produtos muito bons, né? Prato, mussarela e Minas Frescal, justamente, e a gente não está conseguindo levar a nossa marca para o consumidor, porque você compra o queijo prato, na padaria você pede queijo prato, você pede mussarela, você não vê muita marca, né? Então, eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na linha dos queijos especiais. Aí, então, nós contratamos um outro técnico, mais especializado, que já vinha com essa bagagem, contratamos uma agência de publicidade, que foi quem desenhou, né, o nosso bonequinho, criou, e aí nós começamos a entrar com a propaganda e apresentamos na primeira feira, Fena Queijo, que foi a primeira feira de queijo do Brasil, que foi feita aqui em São Paulo, através da ABIC, a Associação Brasileira, como eu lhe disse. Então, a gente lançou justamente essa linha de queijos especiais que ia levar a nossa marca para o consumidor. Então, aí já foi uma mudança estratégica nossa de justamente falar assim, poxa, a gente faz um queijo tão bom e o consumidor não está sabendo a marca de queijo que ele está consumindo. E foi aí que a gente começou, então, a avançar na direção do consumidor. Tivemos também a sorte, vou dizer, o merecimento, que o Pão de Açúcar, na época, estava justamente dando a volta por cima, né? Porque a rede Pão de Açúcar teve uma década praticamente andando de lado, e naquele momento o Abílio estava retomando, tinha acertado com a família, e um gerente que a gente contratou, comercial, tinha uma porta muito aberta no Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar crescendo, e nós crescemos junto com o Pão de Açúcar. Então, foi uma vitrine para nós, essa nossa entrada no Pão de Açúcar. Aí fizemos muita coisa lá junto com o Pão de Açúcar em parceria. Então, isso nos ajudou a dar uma alavancada muito grande na nossa marca, né? Não sei se eu me estendi muito na resposta, mas é um pouco da história para você, da nossa segunda década, né? Uhum. E aí tem mais coisa, né? A gente, em 94, foi a primeira empresa a lançar a linha de queijos light, né? Nós criamos também embalagens novas, né? A gente tinha queijos com as olhaduras, né? Os buraquinhos. Então, a gente experimentou também uma embalagem totalmente nova que mostrava os buraquinhos do queijo, né? Que, só para você ter uma ideia, eu naquela época, todo mês, eu treinava os promotores, né? Os promotores que você vai no supermercado são das empresas. Então, os promotores vão, cortam queijo, embalam queijo, pesam, etiquetam e expõem, né? E naquele momento, Mariana, é uma coisa interessante de contar, as redes estavam crescendo muito e com isso, promovendo muito os seus próprios funcionários, que algumas vezes judiavam dos nossos promotores, tá? E como eu os treinava, eu falava assim para eles, olha, vocês estão lá para expor nossos queijos e para ajudar o supermercadista também alguma coisa que eles lhe pedirem. Ninguém está para ser humilhado, porque naquela época tinha um pouco de autoritarismo por parte das redes, né? Depois a coisa melhorou, né? E eu falei, qualquer coisa que vocês sintam e recebam nesse sentido, pode ligar, não tinha celular na época, pode ligar aqui que eu saio do que eu estiver fazendo para entender direito esse tratamento não adequado que vocês podem estar recebendo. Então, olha só, daquela atitude minha, eu consegui passar para eles um empoderamento, que eu acho que o povo brasileiro precisa ter, né? Se sentir importante, valorizado, empoderado e acompanhado, né? Então, a gente tem referência hoje na área de promoção de vendas, né, do supermercado trade merchandising, né? Só para ter uma ideia, nós temos 432 promotores nas redes de supermercados no Brasil todo hoje. E, Cícero, eu queria voltar agora, você tinha mencionado aquela questão de ter que preservar o leite, né?
Eu ia te perguntar justamente nessa expansão nacional, a partir de 92, como é que vocês fizeram, assim, todo esse preparo em termos de logística e também talvez um aprendizado em termos de impostos, né? Porque a gente sabe que cada venda para cada estado é um imposto diferente, né? Como é que vocês foram de vender só para São Paulo para vender para o país inteiro? A gente começou justamente como é que a gente faria para vender em outros estados. A gente começou a ser procurado por representantes que queriam nos representar em outros estados. Então, no caso, a gente teve o primeiro candidato, foi um candidato lá de Brasília, que foi o nosso primeiro representante fora de São Paulo, que até hoje, depois ele se tornou nosso distribuidor, né? Ele fazia a representação e começou a ser distribuidor lá em Brasília dos nossos queijos. E o segundo representante que nos procurou foi lá em Salvador, que também nos procurou para nos representar lá em Salvador. Então, foi assim que a gente começou. Fomos buscar, nesse meio tempo, aí vem a resposta da questão logística, nós fomos buscar as transportadoras que faziam a carga refrigerada e faziam o porta a porta nessas duas localidades, né? E a questão tributária é aquela história, você tinha, para vender para o Nordeste e Brasília, você tinha uma redução de ICMS, no caso, né? Então, a gente se adequou, para nós era até vantagem, né, que era o ICM menor, então a gente começou sem também ter noção, e aí a gente foi participando da mesma forma que a gente fez aqui em São Paulo, né, eu me tornei o diretor comercial e de marketing da empresa, meu irmão ficou com a parte de produção e a parte financeira, então a gente começou a participar de eventos, né, tanto em Brasília, junto aos clientes nossos, como, sobretudo, em Salvador. Esse representante nosso, que até hoje é nosso representante, ele também tem um tino de marketing, uma visão de marketing muito boa, e nós entramos na Bahia, muito em Salvador, muito na área cultural. Então, a gente participou com mesas de queijo, quer seja na vernissagem de quadros, né, de exposições de quadros, de peças de teatro. Então, a gente entrou com essa linha de queijos especiais, justamente mostrando para a classe mais cultural da Bahia, de Salvador, propriamente dita, né? Fazendo essa divulgação, tanto que hoje a gente tem uma imagem de marca muito boa até hoje lá em Salvador. Então, assim, aliar um produto bom a uma atividade cultural, né? Que, no meu entender, deu muito certo, né? Tanto no Pão de Açúcar mesmo, vocês terem uma ideia, a gente participava tanto dos eventos, a primeira maratona do Pão de Açúcar, a gente estava lá presente. O Pão de Açúcar tinha um evento aqui no Ibirapuera que chamava Pão Music, que tinha ali na Praça da Paz, ali, ele montava um palco e trazia artistas famosos, né? Nós tivemos até Ray Charles ali. Então, a gente era convidado para fazer mesas de queijo, a gente tinha um balão de propaganda, então a gente também estava ligado a atividades esportivas e culturais aqui de São Paulo, a partir de ideias que esse representante nos trouxe lá do Nordeste. Isso já estou falando da década justamente de 90, que foi o nosso primeiro grande crescimento da marca tirolês, e com o lançamento, cada ano a gente lançava um tipo de queijo novo. Então foi mais ou menos assim, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. E você mencionou a década de 90, né? E justamente em 92 a gente teve outra questão que foi o impeachment, né, do então presidente Collor, e eu estava lendo que vocês tiveram de negociar com os fornecedores, porque não foi um período financeiramente fácil. Se você puder falar um pouquinho como é que foi essa situação. Aí também vem outro ponto importante para quem estiver me ouvindo, assim, por mais difícil que seja, a importância de você ter a coragem de assumir, né, que você está debilitado e você pedir ajuda, que, aliás, é um dos pontos, assim, um dos valores da nossa empresa é a humildade, né? Se você fizer, você pode acertar, você pode errar, mas se você errar, tenha a humildade de reconhecer. Naquele momento, o que aconteceu?
Eu participei, inclusive, lá em Brasília, em 1991, outubro de 91, da liberação do preço do leite. Só para contar um pouquinho antes, para entender o que foi em 92, né? Então, nós liberamos, era uma mesa assim, tinha toda a representação do setor de lácteos do Brasil, desde o produtor de leite até a própria indústria, o supermercado, acho que estavam lá presentes também. Aí houve a liberação do preço do leite, então, mercado livre, e com o advento do impeachment do Collor, o que aconteceu? Todo mundo normalmente produzia queijo na safra para vender na entre safra, todo mundo estava com muito estoque de queijo. Houve a liberação do preço do leite, o mercado não suportou todo aquele volume de queijo, e o leite fluido, ele não tinha chegado ainda no longa-vida no Brasil, era o leite fresco. Então, São Paulo, para vocês terem uma ideia, eram 5 grandes empresas que dominavam o leite fresco aqui na cidade de São Paulo e no interior também. Eles conseguiram subir o preço do leite e repassar para o consumidor, e nós não conseguimos. Então, foi assim, muita empresa de queijo, naquele momento, quebrou, nós tivemos um prejuízo enorme, né? Eu nem gosto de lembrar, e foi assim terrível. E aí a gente tinha um compromisso de nunca pagar o preço do leite abaixo da nossa principal concorrente, que no caso era a Nestlé, e a gente não ia conseguir pagar. Então eu falei, bom, isso é uma quebra de compromissos, né? Eu vou me reunir lá com os produtores e vou explicar a situação e dar liberdade para eles fazerem o que quisessem, né? E aí me reuni nas várias fábricas e expliquei a situação. Falei, nós estamos desse jeito, mas a hora que a coisa melhorar, nós vamos restabelecer nosso compromisso, mas nesse momento eu não consigo cumprir. E foi assim, eu até me emociono quando eu me lembro, né? As várias reuniões que eu participei, a gente teve o apoio praticamente de 100% dos produtores, que a gente então já estava com 12 anos de história com eles, né? Eles falaram, não, nós estamos entendendo a situação, é um momento diferente, vocês sempre foram corretos conosco, vamos aguentar mais um pouquinho, que nem os mineiros falam, vamos aguentar mais um pouquinho com vocês. Então, foi essa... e um pouquinho antes disso, Mariana, tem um fato muito interessante também, em 1990, quando o Collor subiu, foi congelado o nosso dinheiro todo, né? Todo mundo ficou sem dinheiro, né? E aí os produtores se juntaram lá numa das fábricas, Tiros, inclusive, né? E aí eu cheguei lá, o pátio todo estava cheio de produtores de leite, né? Que queriam receber o dinheiro, mas não tinha como receber o dinheiro estava confiscado, né? Aí eu falei para a nossa funcionária Zezé, falei, olha, prepara umas bandejas de queijo e uma pinguinha aí e distribui para a turma, porque a única coisa que a gente vai poder fazer é isso. E aí eu fui conversando com eles, sentei no alpendre lá, falei com mais de 100, 150 produtores de leite, e no final saiu todo mundo feliz, porque eu também, mais uma vez, né, fui lá e me apresentei. Então, assim, é muito importante essa coragem de você se curvar diante da situação, né, e pedir ajuda, né, porque eu vejo assim, né, Mariana, muitas vezes a gente fica com vergonha, né, timidez de pedir ajuda, mas você pedir ajuda, você tem que lembrar que você está oferecendo para o outro a oportunidade de ajudar, que para mim é muito da natureza humana, né? Ajudar. Que coisa melhor do que poder ajudar alguém que na hora está precisando de você? Isso é muito bom, né? Então, são experiências que eu levo e princípios que eu levo aqui na minha vida. Ótimo. E, eventualmente, né, vocês conseguiram sair dessa situação e nos próximos anos a Tirolês cresceu, e, inclusive em 99, 7 anos depois, vocês começaram a expandir internacionalmente, né? E hoje vocês vendem para Chile, Estados Unidos, Angola e Japão, por exemplo, né? Por que vocês decidiram dar esse passo? Olha, foi gozado, porque foi em 99, a gente foi procurado por um japonês aqui em São Paulo, e ele falou, poxa, vocês fazem um queijo muito bom, lá no Japão tem muito brasileiro, eles vivem querendo um outro queijo aqui do Brasil, e não sei o quê. E aí eu falei, vender queijo para o Japão? Eu falei, isso é maluquice, apesar de que desde 93 a gente já tinha habilitação numa fábrica para exportação, né?
Aí conheci um distribuidor nipo brasileiro, e aí ia ter uma feira no Japão, foi em 1999, mais ou menos março, né? Aí ele me convidou para ir para lá, e eu decidi assim, quer saber uma coisa? Deixa eu ver como é que é essa história aí no Japão. E aí fui, peguei uma geladeira de isopor mais ou menos grande, assim, né? Enchi, a gente já tinha já uma linha um pouco maior de produtos, né? E aí fui para lá. 24 horas, era a Varig que fazia isso, parava em Los Angeles, depois fazia todo o contorno por cima do Alasca ali, uma viagem muito bonita, né? Mas cansativa. E aí eu cheguei lá no Japão, e com a geladeira, aí o japonesinho, o policial, começou a perguntar para mim, não falava inglês, eu não falava japonês, o que era aquilo, mostrou um monte de coisa, falava que não, né? Armas, não sei o quê. Aí ele falou, agora eu vou abrir, botou as luvinhas dele, canivete, abriu a geladeira. Quando ele abriu a geladeira de isopor assim, aquele monte de queijo, aí ele abriu os olhos muito grandes assim e falou, ih, tiso, tiso. Olha só, é uma palavra que não existia, era ocidentalismo, né? Aí chamou os amigos dele para ver o que é, falei, tiso, tiso. E olha só o nome da feira, a feira chamava Fudex, né? E acho que tiso para Fudex, para feira, né? Aí ele fechou, me deu e me passou. Eu achei que ele ia aprender meus queijos todos lá. Então, foi assim, e a gente foi bem aceito lá porque naquela época tinha muito decazegues, né? Brasileiros, descendentes de japoneses que tinham voltado para lá, para o Japão para trabalhar lá. Então, a gente vendeu durante muito tempo queijo lá para o Japão. Depois, o meu outro irmão que cuida dessa parte, acabou que o câmbio ficou muito difícil e a gente acabou parando de vender para o Japão, mas a gente tem a esperança de poder voltar ainda para vender para o Japão. Então, assim, a decisão, e aí voltando já para o empreendedorismo, né? A decisão de exportação é uma decisão estratégica. Na época, eu convivi com um rapaz que representava Perdigão lá, um brasileiro, e aí ele me mostrou, né, que a decisão de exportação ela não fica restrita à exportação em si. Ela traz alguns benefícios, né? Você pode fazer o drawback, tem benefício de importação de equipamentos. Aí eu falei, puxa, a coisa é mais ampla, vamos começar então a colocar isso como um ponto estratégico. Isso é um ponto. O outro ponto é que a exportação exige de você mais primor ainda na qualificação dos seus produtos, né? Então, era uma forma também de você se exigir mais. E um terceiro ponto, que também está junto, que é o que a gente dá muito valor, é o orgulho do nosso funcionário de saber que aquele queijo que ele está fazendo vai ser vendido, entregue lá no outro lado do mundo, né? Para uma outra pessoa do outro lado. Então, ele também se sente muito orgulhoso, empoderado e valorizado, né? Aliás, um ponto que vale a pena também eu colocar aqui, Mariana, é que o meu irmão e eu, desde o início, a gente sempre se preocupou com a felicidade das pessoas. Sempre. A gente sempre dizia para eles assim, vocês estão aqui uma boa parte do tempo, então, assim, vocês têm que estar felizes aqui, porque senão vocês vão estar... É um sacrifício muito grande de você estar aqui dentro de uma indústria e outra, que vocês estão produzindo um alimento que é vivo, né? São milhões e milhões de bactérias que estão se reproduzindo o tempo todo. Então, se vocês não estiverem felizes, peçam ajuda, né? Peçam ajuda para o companheiro, venham conversar conosco. E se, contudo, não for aqui a felicidade de vocês, a gente pode ajudar vocês a encontrar um outro momento. Então, eu fiquei muito feliz há uns 15 anos atrás, se eu não me engano, começou a aparecer, acho que não sei se Harvard ou Oxford, né? Índices de felicidade das populações. Agora virou um índice aí, né? Eu falei, puxa, a gente já se preocupava com isso lá desde o início, né? Com nossos colaboradores. Então, voltando à sua pergunta de exportação, eu só quis apresentar um pouco de ingrediente que para mim é de muito valor, né? Que são as pessoas. Pra você ter uma ideia, nós fizemos um programa que a gente chamou de Despertar durante 5 anos, que justamente foi inovador, né? A gente trouxe profissionais que ajudaram as pessoas a perceberem o que sentem, né? Porque muitas vezes você só
acha que você é o que você pensa, né? No entanto, a gente é o que a gente sente. E tantos resgates assim, de pessoas foi uma coisa muito bonita, sabe? E isso está muito enraizado na empresa, sabe? Do uso dos outros recursos que nós temos, né? Porque a gente é corpo, mente e alma, né? Recurso da nossa alma, que a gente percebe através da nossa sensibilidade, né? Uhum, Que é a linguagem da alma, né? uhum. E para recapitular essa parte de expansão internacional, hoje a Tirolês exporta para mais ou menos quantos países e quanto que isso representa assim do volume de vocês? Ainda é pequeno, agora, esse ano que a gente está terminando nosso planejamento, a gente já exportou para, ao todo, 7 países. Hoje a gente está exportando para 4 países, 5 países, aliás. E o objetivo nosso nos próximos 5 anos é que hoje representa 3% da nossa venda física, né? E o objetivo nosso, nós contratamos ano passado, em julho do ano passado, um profissional já com bastante experiência nessa área, que está nos ajudando muito, e é interessante quando você traz um profissional já com mais bagagem, abre os nossos olhos e sai daquela... Porque muitas vezes o empreendedor que vira empresário, ele é muito apaixonado pela coisa, só que falta a técnica. Então, ele está nos ajudando, eu acredito que a gente vai, nesses 5 anos, chegar nos 10%. Tudo vai depender muito do câmbio também e do preço da matéria-prima, né? Porque os outros países, tem países que são, que subsidiam o leite, né? Então, a gente hoje exporta para 5 países ainda, fechamos 2021 com 3% da nossa venda física. Mas que tem ajudado a gente, esse câmbio aí favorável é muito bom. Imagino que sim. E você também mencionou essa questão de expansão de produtos, né? Queijo parece um ramo muito tradicional, mas vocês, como você falou, em 92 vocês lançaram uma linha de queijos especiais, Emmental, Gouda, Gruyère, Gorgonzola, e alguns anos depois vocês lançaram também queijos light, cremes de queijo e até produtos funcionais. Eu ia perguntar de onde que surgiram essas ideias, como é que vocês fazem para ter ideias e como é que é convencer os consumidores sobre todas essas apostas também. Olha, algumas coisas vêm da nossa intuição, outras coisas vêm das nossas visitas. A gente sempre procurou viajar, a gente já participou de feiras internacionais, inclusive expondo, né? Vendo novidades e trazendo aqui. No caso dos queijos light, a gente foi um fabricante, um fornecedor de ingredientes que veio para nós e perguntou: vocês não querem fazer uma experiência com essa proteína para criar um queijo light? Então, a gente acreditou e lançou, 94, né? Depois, as embalagens novas, nós fomos um pioneiro também. Depois, como é que a gente foi atrás do creme de ricota, que a gente criou uma categoria. Foi vendo lá fora, na Itália, né? Sobretudo, a gente saía, comprava, trazia produtos para cá, tudo mais, e eu falei: puxa, esse produto é muito bom, vamos fazer, procurar fazer aqui no Brasil. E aí entra o técnico, né? Aquele técnico que fala para você: deixa comigo que eu vou buscar fazer esse tipo de produto próximo do que você está me trazendo. E aí vai, experimenta, faz, degusta, melhora, ajusta aqui, bota um pouco mais de gordura. É aquele tal do P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. É que nem você nunca cozinhou, você vai cozinhar, você pega uma receita para fazer um arroz, né? E aí entra também a questão da energia, né? Quem não se lembra do arroz da avó da gente, né? Que faz com carinho. Então, assim, quando você faz com carinho, a coisa vai ficando boa. Então, respondendo a sua pergunta, como que a gente cria? A gente vai buscar o que tem lá fora, ver se adapta para cá, e ao mesmo tempo você vai fazendo o teste, não tem jeito. Então, quando você percebe e lança uma coisa que o consumidor, sem saber, mas que ele adere ao produto, né? Porque ele entra direitinho, precificado, aí é uma explosão de venda. E aí a gente lançou, a gente até hoje é líder no creme de ricota e no creme de noz fiscal, né? Uhum. E você vê como é que é? Você vê como é que a gente não dá para prever, né? E aquela questão, eu já ouvi uma vez o Nizam Guanais falando sobre pesquisa, né? Pesquisa é muito perigoso, porque
A hora que você bota lá, não sei se você teve a oportunidade de assistir, né? Você bota a turma numa salinha, ouvido, tudo para assistir. O brasileiro ele gosta muito de agradar, né? Então, as respostas nesses grupos, focus grupos que a gente chama, nem sempre são as verdadeiras. A melhor pesquisa para fazer é a que eu fazia. Eu botava o jaleco e ia fazer degustação no ponto de venda. Isso eu fiz muito. E eu recomendo, né, quem lidar com qualquer produto, experimentar, ir conhecer quem é o consumidor. Porque muitas vezes você fica numa sala fechada e falando do consumidor como a gente fosse doutor em consumidor. Isso é arriscado. Vamos lá ver, né? Vamos lá no supermercado, vamos botar um avental, um jaleco e desmitificar o consumidor. Eu acho que isso que é o caminho mais realista, porque lá ele vai ser sincero com você, né? Então, assim, não tem lógica. Eu já vi grandes empresas lançarem produtos e investirem em comunicação e o produto não dá certo. Via de regra, quando o produto é bom, é algum erro de precificação, de canal, de colocação na gôndola e tal. Mas se o produto, quando ele é bom. Quando ele não é bom, o consumidor percebe. E esse negócio de dizer que a classe mais baixa não percebe, mentira. O consumidor mais simples, ele tem um paladar muito apurado. Eu vejo, eu tenho as moças que trabalham aqui em casa, estou sempre discutindo isso com elas, até porque nós temos uma alimentação muito natural aqui no Brasil. É diferente dos Estados Unidos, que a alimentação é já muito industrializada. Aqui, não. Então, por exemplo, um queijo que surpreende a gente, os queijos de mofo branco, brie camembert, dá lá para a classe C, D e E. Eles gostam. Eles reconhecem, não ficam com medo do mofo, né? Então, assim, quanto mais próximo você tiver do consumidor, eu assisti outro dia uma palestra do Ram Charan, aí um indiano que dá consultoria para todas as grandes empresas, ele fala, em primeiro lugar, o consumidor, vamos conhecer esse consumidor, né? Vamos respeitá-lo, né? Vamos procurar atender o que ele está desejando e vou mais além, surpreender o consumidor, sabe? Fazer assim, alguma coisa que você gostaria que fizesse para você, alguma coisa que te oferecesse a mais e você percebesse que foi uma coisa assim genuína. Eu acho que a gente está vivendo justamente essa pandemia para ter essa oportunidade de olhar para dentro e ver o que nós estamos, a nossa alma está pedindo. É a solidariedade, né? É a compaixão, é a união, são as pontes, como tanta gente está falando, né? Uhum. E você mencionou, inclusive, o Nizam Guanais, ele apareceu aqui no Do Zero ao Topo faz pouco tempo. Para quem quiser mais lições de marketing, está lá no episódio 110. Esse vale a pena. Eu Vale a pena. tive a oportunidade de até almoçar com ele uma vez, já tive algumas vezes. Ele é brilhante, né? Ele é controvertido, meio muito controverso, tal, mas ele é uma mente brilhante, não tem a menor dúvida. Eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve. Vou procurar assistir esse programa dele. Com certeza. E aí eu queria um perfil mais da Tirolês hoje. Se você puder falar o tamanho atual da Tirolês em fábricas, funcionários, tipos de queijo comercializados, faturamento, o que você puder fazer para traçar um perfil da Tirolês hoje para quem não tem dimensão do negócio. Hoje a gente tem 6 unidades Fabris, né? 13 em Minas Gerais, 2 em São Paulo e uma lá em Santa Catarina e Caxambu. A gente está promovendo ampliações e consolidações das unidades. A gente está com uma construção nova lá em Santa Catarina, que deve vir a se tornar a unidade maior nossa em termos de capacidade, né? Nós devemos passar lá, ter uma capacidade de 600 mil litros de leite por dia. Hoje a gente trabalha com 150, 160 mil litros de leite. A linha principal vai ser uma linha automatizada de mussarela e tem mais 2 ou 3 linhas de outros produtos que nós estamos definindo agora, né? Hoje a gente tem orgulho de dizer que em termos de indústria brasileira de queijo, a gente é a maior, a gente produz mais ou menos 42 mil toneladas de queijo por ano, né? A gente está entre as 20 maiores empresas do Brasil, de lácteos, né? Devemos estar aí, talvez, em 14º, 15º lugar,
mas aí você tem todo o setor de queijos, de lácteos, né? O queijo é quem mais compra leite, quem mais consome leite. Depois você tem o leite fluido, que é o leite de caixinha ou o leite fresco. E você tem, depois, na terceira posição, as empresas de leite em pó. O que eu posso dizer para você em termos de futuro? A gente, essa história de ser o maior nacional, para nós é muito bom. A gente é líder em vários tipos eu tenho pesquisas aí que a gente é líder em várias categorias. A gente é reconhecido como a segunda marca do Brasil, né? Eu tenho todas essas fontes aí. Ganhamos muitos prêmios. O que a gente quer ser? A gente quer poder levar o nosso queijo para todo mundo, né? Nós não somos uma empresa de elite. A gente quer que o nosso queijo, a energia que vai dentro dele, né, e a qualidade nutricional consiga, é uma tentativa, o stick é uma tentativa, é um queijo de 30 gramas, né, a gente conseguir custos que façam chegar esse produto para todo mundo. Eu li na década de 80, depois nunca mais consegui esse relatório, Mariana, que se uma criança, um jovem, comesse 30 gramas de queijo por dia, ele teria mais ou menos 60% da sua necessidade nutricional atendida. 60%. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. E hoje a gente tem um produto de 30 gramas, né? Então, é conseguir que, né, todo mundo tenha a possibilidade de poder adquirir um pedacinho de queijo, né? Não sei se você sabe, o queijo do Reino é um queijo muito prestigiado nas festas de São João e no final do ano lá no Nordeste, né? E essa lata, né, que embala o queijo do Reino, ela tem muito da tradição de oferecer e levar a prosperidade, né? Então tem isso também. Então, em linhas gerais, assim, a gente poder ir lançando, atendendo o consumidor da melhor forma possível, essa transparência nossa, agora, esses próximos dias, deve sair o nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Vocês terem uma ideia, desde que a gente entrou em TIRS 1980, como eu tinha muita proximidade com os produtores de leite, nós logo em seguida fizemos uma campanha do copo de leite. O que era isso? Era o produtor ia dar um copo de leite por dia para atender os asilos, as creches do pessoal. Isso existe até hoje. Nós construímos pontes lá, juntando produtores de leite, pontes que tinham caído e que a prefeitura não conseguia construir. Nós fizemos essa mobilização. Nós fizemos, assim, um programa desde 2002 de educação política. Nós fomos pioneiros nisso, e em 2018 nós fizemos um programa muito profundo. Eu sei de outras empresas que copiaram o nosso programa com a nossa autorização, que era justamente levar um conhecimento do que é a política na sua função principal, né? Não a questão ideológica, mas o que é isso, né? Então, eu entendo que, no fundo, assim, resumindo, a nossa empresa é uma escola de bons princípios e valores e que faz queijo. Uhum. Entendeu? Essa é a minha visão. E você falou desse plano para o futuro, né, de atender mais consumidores. Eu estava lendo que vocês estão apostando agora em canais como atacados e padarias, além dos supermercados, né? A gente está buscando, Mariana, e agora a gente está também diante de uma revolução na comercialização de produtos, né? É o tal do omnichannel, né? O sujeito, você compra aí sei lá, um tênis, aí pega na loja tal, compra na outra loja. A gente está buscando justamente como fazer isso. É mais difícil, porque o nosso produto é refrigerado, né? Como fazer chegar no consumidor os nossos queijos com preço adequado. E, aliás, isso é uma luta muito grande nossa com o comércio, né? Tem algumas redes que judiam um pouco em termos de margem, né? Eu entendo, né, que a rede de supermercado tem o seu mix de margem, né? Mas, de repente, eles podiam ajudar um pouquinho a gente também no sentido de favorecer um pouco nos markups, né? Então, resumindo, a gente está buscando atuar em todos os canais, desde do pequeno varejo
até as grandes redes e fazer uma distribuição bem equilibrada, de forma que você encontre nossos produtos com mais facilidade e num preço acessível para você, né? Essa é a estratégia comercial que nós estamos desenvolvendo. Ela é cara, ela é custosa, ela exige investimento, porque exige muita gente, né? Então, nem todo mundo faz assim, né? Mas a gente acredita nisso, entendeu? A base, a área comercial de uma empresa é a locomotiva, não tem jeito. Se não tiver vendas, você não adianta produzir, né? E se não tiver consumo, não adianta também você vender e o consumidor não gostar, que é o tal do sellout, né? Uhum. Então, e para isso a gente tem aí campanhas de comunicação que hoje em dia está muito desafiador, né? As próprias agências de publicidade estão se reinventando. E ao longo de toda essa história da Tirolês, Cícero, você falou muito de você e dos seus irmãos, né? E a gente sabe que empresa familiar é comum aqui no Brasil. Como é que é empreender em família e como é que vocês resolvem conflitos e não misturam profissional com pessoal? Olha, a nossa dobradinha, que eu digo, meu irmão Carlos e eu, é uma dupla de sucesso, né? Brigas tivemos, claro, muito, nós somos muito diferentes um do outro, e por isso a gente é complementar, né? Então, o grande desafio está daqui para frente, né? A gente já teve oportunidade, já foi assediado, já foi procurado por outras empresas e fundos para vender a empresa e tal, e a gente não quis, né? Por acreditar que essa empresa pode ter continuidade justamente pelo que eu falei há pouco, né? Eu acho que ela tem um propósito, ela tem uma razão de ser. Aliás, fica aqui uma dica também, né? Para os empreendedores, em vez de pensar no dinheiro, pense assim, da razão da empresa existir. Qual é a razão? Ela tem uma função social. Não tem jeito. Se ela não tiver uma essência, um propósito, ela vai durar um certo tempo e depois ela não se sustenta. E é isso que a gente quer, que a gente sonha que consiga ter continuidade, através de toda essa estruturação moral, ética que nós estamos construindo, quer seja com os nossos filhos, quer seja com os próprios executivos da empresa. Então, a gente tem gente na empresa que está lá desde o início, tem uma funcionária que está desde o início, nós temos funcionário de 20 anos, de 30 anos, né? E aí vem o desafio de você conseguir essas novas gerações. Ontem mesmo a gente estava discutindo programas para estimular esses jovens a serem mais curiosos, a se darem valor, porque é um desafio isso, né? O jovem entra na empresa hoje como analista, amanhã ele quer ser supervisor, depois ele quer ser gerente, quer ser diretor, o ano que vem ele quer ser CEO, né? Então, acho que eles estão um pouco iludidos. Acho não, tenho certeza. No entanto, essa nova... eu tenho acompanhado um pouco o trabalho do capitalismo consciente, que foi criado lá pelo fundador da Whole Foods, né, e o indiano, né? Até conheci o Hugo Bentley, que era do Pão de Açúcar, que hoje é presidente da Capitalismo Consciente. Eu entendo que a gente está diante de uma nova ordem. E diante dessa nova ordem mundial, que não é nem a esquerda nem a direita, é uma coisa nova, eu entendo que a nossa empresa tem um espaço, porque é assim que a gente sempre viveu, assim que a gente sempre dirigiu a empresa. O desafio é a sucessão na família. Então, como construir isso é o que nós estamos buscando fazer, quer seja com a minha filha, com o filho do meu irmão, quer seja com o sobrinho nosso que está aqui junto com a gente. Acredito nisso. E com os profissionais que estão dentro e dando valor, né? Eu não gosto muito, o pessoal usa muito reter, né? Reter profissionais. Eu gosto muito mais no sentido assim, crie um ambiente bom, crie um ambiente saudável. Hoje a gente, vocês terem uma ideia, desde a década de 90 a gente distribui o resultado para os funcionários, né? Primeiro ano que a gente fez isso foi ainda, acho que no final da década de 80, que a gente teve um ano muito bom e silenciosamente, no último dia do ano, a gente creditou um 14º salário para todo mundo, sem ninguém saber, né? E hoje a gente tem um programa de bônus, né? Então, eu vejo assim, vamos criar um ambiente bom,
porque um ambiente bom a pessoa quer continuar, né? É o que eu penso. Ensine a pessoa para ela se sentir bem, né? Eu acredito nisso. E é por isso que eu estou aqui diante de vocês dando o meu testemunho, né? Mas eu queria Uhum. não perder a oportunidade, a gente conversou um pouco antes sobre empreendedorismo, o empreendedor e o empresário, né? Que muitas vezes existe uma pequena confusão, né? Eu acho que o empreendedorismo do Brasil ele é muito forte, né? Todo mundo tem esse anseio. O empreendedor se tornar um empresário é que é o grande desafio, que é o pragmatismo, né? Então, o empreendedorismo tem muito uma coisa assim do desejo, da paixão, da alma, e o lado empresarial ele tem um lado técnico, pragmático que ele precisa. É que nem o ser humano, né? Nós temos aí que nem um pássaro, né? O pássaro voa com duas asas, não é verdade? Nós temos nosso lado racional e emocional. A gente é muito mais racional do que emocional, ou às vezes muito mais emocional do que racional. Então a gente tem que aprender a voar com as duas asas. Nosso lado esquerdo é o mais emocional, o lado direito é o mais racional. Então, o humanismo com o pragmatismo é que dão, né, a comunhão, tanto que a gente bota as duas mãos assim, né, em comunhão com o divino, né? Uhum. E você mencionou, então, esse lado humano e racional, e numa empresa familiar isso também significa, que nem se falou, vocês são sócios complementares, tem brigas, mas tem que resolver em torno de um mesmo propósito, né? E também pensar nessa questão de sucessão. Eu justamente perguntar como é que vocês pensam na administração da Tirolês no futuro. A ideia é que familiares tenham cargos operacionais também, ou que sejam mais conselheiros. Como é que vocês encaram sucessão e que conselho que você pode dar para quem tem uma empresa familiar e está pensando em sucessão também? Então, nós estamos justamente fazendo, né? Nós iniciamos há 3 anos atrás um trabalho de sucessão familiar, e não fomos bem sucedidos com a empresa que estava conosco. Nós estamos agora escolhendo uma empresa para nos ajudar. Nós já temos um conselho, agora em janeiro estamos recebendo uma conselheira nova, que vai nos ajudar justamente essa parte da governança, como a parte do ESG. E nós não temos, quando eu falo de briga com meu irmão, assim, é muito mais de discussões, né? Antagônicas, mas a gente, quando se junta, a gente acaba sempre resolvendo, porque existe muita confiança no outro, né? Então, voltando, a família, não adianta pensar que os sucessores são como nós. Não, cada ser humano é um ser humano, e aí vem também uma necessidade da gente ser realista, né? E aceitar os filhos e sobrinhos como são. E aí sim, enquadrá-los num programa, né? Onde não é porque ele é filho que ele pode vir a ocupar algum cargo. Não. Aí que é o grande perigo. Eu acho que muitas vezes aquele herdeiro, entre aspas, ou familiar, ele não tem aptidão para aquilo. Tanto que tem empresas que até proíbem que a família trabalhe, né? Nós não entendemos assim. A gente gostaria de dar certo, mas que cada um se coloque de forma que vá, aliás, falando, contribuir nessa entidade maior que é a tirolês e que tem um propósito, né? Então, aí é a questão do ego, né? A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que trabalhar muito a humildade. Não é que tem sobrenome do fundador, que já é diretor, nada disso, né? Hoje temos um sobrinho que é diretor, mas que está lá há 14 anos, né? Então, tem tido todo um aprendizado conosco e toda uma aderência aos princípios e valores da empresa. Eu entendo que é um dos pilares da empresa, assim como outros profissionais. Nós acabamos de promover também um gerente industrial à diretoria. Então, hoje nós temos 2 diretores e meu irmão saiu da diretoria, eu também saí da diretoria comercial. A gente está mais no conselho e mais no estratégico, mas a gente acaba se metendo em tudo, não tem jeito, viu? E aí, diante também dessa situação geral, o empreendedor precisa desenvolver algumas habilidades, né? E eu te perguntar
quais habilidades ou comportamentos você não tinha lá no começo da Tirolês e você teve que desenvolver ao longo desses mais de 40 anos para conseguir comandar a empresa? Olha, a primeira coisa, Mariana, é assim, aprender a ouvir. Aprender a ouvir, respirar, refletir e aí falar, né? Diminuir a reação, né? Nós somos muito reativos, né? Então, isso é um ponto. Ouvir, né? Às vezes, não resolver as coisas na emoção, no calor da emoção. Aliás, não é só na vida profissional, na vida pessoal também, né? Assim, para mim, tudo hoje que acontece tem uma razão de ser. Mesmo uma coisa que aparentemente não é boa, se você for a fundo perguntar para você, vai vir a resposta. Se você tiver interesse em saber a resposta, ela vai vir. Então, assim, isso é um ponto, saber ouvir. Ter a coragem, né, de falar. Eu participei de lutas tributárias a nível estadual e federal, onde a gente virou o jogo, uma delas em Minas Gerais, na Assembleia, eu fiz um discurso lá, era vice-presidente do sindicato, e eu lembro muito bem, foi um dia antes de eu fazer 50 anos, e falei assim, comecei a minha fala dizendo assim, amanhã eu vou fazer 50 anos e estou cansado de ouvir falar Brasil, país do futuro. O que a gente tem certeza que é uma coisa boa e que vai beneficiar muita gente, vamos fazer já. Vamos trabalhar nas convergências, né? Então, eu entendo assim, vamos buscar convergências. Parece que aqui a gente fica alimentando divergências. Não é legal. Eu vejo isso. Vejo o otimismo? Vejo. Eu acho que a gente está realmente diante de uma grande oportunidade, né? Esses 2 anos de introspecção que cada um de nós foi convidado, né, a fazer isso, não é possível que não esteja despertando em todos nós esse sentimento de compaixão, né? E, Cícero, como você falou, a gente não está num ano fácil bom, você tem mais de 40 anos de tirolês e experiências, desafios com preço, fornecedor, até com impeachment presidencial. Queria te perguntar, se você pudesse escolher um conselho que você gostaria de ter tido lá no começo da tirolês, qual conselho que você escolheria e daria para si mesmo e para os empreendedores que estão nos assistindo ou ouvindo? Ah, um conselho. Ah, paixão pelo que faz, sabe? Mergulhar de cabeça assim, confie, acredite em você. Primeiro, vá saber quem é você. Procure saber quem é você de verdade, não quem você pensa que é, né? Saber, se conhecer, né? Se reconhecer enquanto alma e se conhecer enquanto humano. Porque muitas vezes, esse é o conselho, assim, procure saber por que você está aqui nesse mundo. Procure alguma razão, tem a sua alma, sabe? Converse mais com a sua alma, quer seja, né? Nós começamos a falar em meditação na empresa nos anos 90, né? Então, assim, medite um pouco, preste atenção na respiração, procure saber quem é você de verdade, enquanto alma e enquanto humano, né? Eu acho que é isso que eu posso trazer de melhor de mim, assim, quando você se reconhece um ser espiritual vivendo uma experiência humana, as coisas começam a ficar diferentes, né? Eu vejo assim, e assim, confie na vida, não na sua vida. Quem tem a vida, é a vida que nos tem, né? Eu faço parte dela, você faz parte, todos nós fazemos parte dela. E ela é generosa conosco. A gente é que se castiga muito, a gente é que se cobra muito, né? Eu penso assim hoje. Uhum. Ótimo, Cícero. Muito obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite. Puxa, que bom, eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha podido contribuir, possa contribuir para outros empreendedores e para o Brasil, né? E para a humanidade e sociedade, né? Eu acho que todos nós temos uma razão, pedimos para voltar, pedimos para estar aqui, né? Então, Ótimo. não viemos passear, viemos aqui para trabalhar, tá bom? Obrigada de novo, Cícero.
Obrigado a você, viu? Foi ótimo aqui em ponto com vocês e me fez aqui ficar bastante, passar um pouco da minha carreira limpo aqui e me emocionei com algumas coisas, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada a você.